Nós vivemos um cenário de crise, onde as grandes empresas que estão no mundo passam por um processo de ressignificação de seus valores, muitas demissões, muito desemprego, empresas que não conseguem a sustentabilidade necessária para enfrentar a crise, considerando que nós passamos aí 2 anos de pandemia e nesse contexto atual de crise, algumas empresas nos dão um exemplo de como adquirir a sustentabilidade, de como adquirir, vamos dizer, os melhores caminhos para continuar no mercado de forma competitiva e que ela nos ajuda a ser exatamente um exemplo para as nossas finanças individuais, para a nossa vida individual. E aqui eu estou com o professor Fábio, professor doutor em astrofísica, que administra uma empresa aqui em Campina Grande como coordenador pedagógico, que é a Universidade lá de Paranavaí, a Unifatesc. Professor Fábio, em meio a esse contexto de crise, em que as grandes empresas estão demitindo, estão com dificuldade de sobreviver, no mundo inteiro a gente sente que essa mundialização da crise, né, ela atinge a todos os setores. E qual é o segredo da Unifatesc, na cidade de Campina Grande, ela ir de encontro a todo esse processo, né, de destruição, né, de desemprego, né, e de insustentabilidade, né, considerando essa crise econômica mundial. Olá, professor Matusalém, é uma satisfação estar aqui com vocês, falando de um tema muito pertinente. Eu acho que o principal segredo é a preocupação com o nosso cliente, com o nosso estudante. Em meio a tantos desafios, a resiliência do empresário, das empresas e das instituições é de fundamental importância, para que ele possa lidar com os desafios e poder amadurecer com eles. E acredito que priorizar o estudante e o seu produto é de fundamental importância, para que possamos, através da prioridade do produto, entregar um bom serviço para o nosso estudante, priorizando o estudante, tentando entender a sua necessidade e assim suprir essa necessidade com um bom serviço. Quantos cursos tem a Unifatesc hoje de graduação, de pós-graduação, professor Fábio? Hoje em Campina Grande nós temos 142 cursos, sendo eles 113 de graduação e os demais de pós-graduação nas mais diversas áreas. Tecnologia, saúde, educação. Também contamos com os cursos híbridos, onde aquele aluno poderá colocar em prática tudo aquilo que é visto em sala de aula em nossos laboratórios multifuncionais. Isso trará confiança para esse aluno quando enfrentar o mercado de trabalho e também os ambientes de estágio. Então você acha que essas ações, essa empresa, da forma que ela tem gerenciado, tem conseguido driblar a crise e ser sustentável nesse contexto de crise mundial? Exatamente, e a preocupação vem exatamente com o nosso estudante, para que ele possa estar bem qualificado e bem preparado. Isso, sem dúvida nenhuma, será um diferencial para esse estudante no mercado de trabalho. E, consequentemente, a empresa crescerá contendo em nossos alunos sendo bem colocados no mercado e nas empresas parceiras. O professor Fábio poderia nos mostrar um pouco do laboratório, daquilo que é feito aqui, para que as pessoas possam entender, os empresários, o povo em geral, que é possível, em meio à crise, ser um diferencial, né, de sustentabilidade na geração de emprego, na geração de renda e no preparo de profissionais de qualidade e de referência social. É possível mostrar, professor? Claro, vai ser um prazer levar vocês a conhecer um pouco do nosso Megapolo, da Unifatesc aqui em Campina Grande. Então vamos conhecer, né? E daqui a pouco nós teremos uma recapitulação maravilhosa da lição com o pastor Paulo Jacinto, da Igreja Adventista Central de Campina Grande, que vai nos trazer uma reflexão de como administrar, né, em tempos difíceis. Vem comigo.
Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Que Deus abençoe você, aonde você está, nos acompanhando através do seu equipamento eletrônico. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, sua saúde, sua história, e que assim sua vida seja relevante, e que Deus seja importante, guiando a sua vida e seus passos. Lembre-se, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Seja bem-vindo. E você que está aí em casa, que você possa compartilhar o nosso canal, dê um like, que você se inscreva e coisas boas vai chegar na sua casa, na sua vida. Hoje nós teremos a lição que será recapitulada do nosso querido pastor Paulo Jacinto, da Igreja Central de Campina Grande, a lição de número 11, com o título Administrando em Tempos Difíceis. Pastor Paulo, feliz sábado, seja bem-vindo. Como é que está o senhor? Gostando da cidade de Campina Grande? Está feliz por estar aqui em Campina Grande? Essa terra linda, bonita, maravilhosa, no Planalto da Borborema, aqui no agreste da Paraíba. Seja bem-vindo, pastor. Uma bênção, feliz sábado ao amigo Matusalém e a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria para mim estar aqui com vocês. E realmente estou gostando muito de estar na cidade de Campina Grande, uma satisfação para mim. Deus me deu esse grande privilégio de estar aqui na cidade de Campina Grande. Gosto muito do clima, já me adaptei muito bem e está sendo uma bênção para mim e para minha família. Ok, pastor. Então, pastor, administrando em tempos difíceis. No Salmo capítulo 50, versículo 14 e 15, assim nos diz a palavra do Senhor. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Com base nesse texto, um texto tão bonito, tão conhecido, um salmo tão relevante da Bíblia, quais os principais tópicos, pastor, que serão abordados nesta lição? Pronto, olha só, estamos vivendo tempos difíceis, né? Acredito que na história da humanidade estamos vivendo no finalzinho do tempo do fim e as dificuldades são enormes, né? Temos, mesmo como cristãos, temos passado por momentos que realmente a gente tem a única fonte de ajuda vencer o nosso Deus. E o verso que nós lemos, né, que é o verso para memorizar dessa semana, ele fala justamente sobre isso, né? Nesse momento, nós podemos sim recorrer a alguém que pode nos ajudar, que é o nosso Deus. E durante a semana, nós temos estudado, né, e estamos recapitulando, na verdade, administrando em tempos difíceis, né? Justamente o momento que nós estamos vivendo. E, para começar, é importante nós entendermos, e essa semana falou muito sobre isso, que temos que colocar Deus em primeiro lugar, sabendo que a gente tem, sim, não é, a quem recorrer, confiar nele, mesmo quando as dificuldades aparecem, nós temos a quem recorrer, não é? E é interessante também que devemos priorizar, né? Tem coisas que na nossa vida são importantes, devem ser feitas, mas a gente tem que ter aí uma lista de prioridade. E Deus, ele é o top aqui nessa nossa lista de prioridades, tá certo? Vai chegar momentos, né? Já estamos vivendo momentos difíceis, mas estamos nos preparando para momentos ainda mais difíceis, tá certo? E o momento de se preparar é justamente hoje. Ok, pastor. Pastor, colocando Deus em primeiro lugar, o senhor já deu vamos dizer, um pequeno panorama nessa questão, mas a Bíblia traz uma história, ali em 2 Crônica, capítulo 20, que perto do fim do reinado de Josafá, a nação de Judá foi invadida. Josafá era um homem de Deus, um homem de coragem e de valor. Durante anos, ele vinha fortalecendo seus exércitos e suas cidades fortificadas. Ele estava bem preparado para enfrentar qualquer inimigo. Quais os princípios espirituais são importantes que nós podemos tirar dessa história da invasão da nação de Israel, né, e trazê-la para nos ajudar a entender as nossas lutas pessoais? Pronto, olha só. Em toda a história da humanidade, na verdade, Deus nunca nos deixou só, né?
ele ali, com aquele primeiro casal, ele ia na viração do dia e dava as instruções. Com a entrada do pecado, a gente percebe, na verdade, que houve essa quebra, mas mesmo assim, Deus ele sempre levantava homens, né? Homens que pudessem trazer o recado. Hoje nós temos as instruções da Bíblia, né? A palavra de Deus, é Deus falando conosco nesses nossos dias. Mas essa história que você falou de forma resumida aqui, de Josafá, nos deixa bem tranquilos na providência de Deus, porque Josafá, mesmo em meio a uma grande dificuldade, ele buscou o Senhor e fez uma proclamação na nação, né? Buscando ali a Deus de forma mais intensa, com jejum e oração. E é interessante esse ponto, porque ele poderia se confiar, na verdade, nas suas próprias forças, mas a gente percebe que ele decidiu buscar o Senhor. O Senhor, ele fala com o seu povo por intermédio dos profetas, e é assim que devemos acreditar, né? Acreditar nas mensagens especiais que Deus nos dá através da Bíblia, o conforto e também a certeza, né, do nosso futuro. Josafá, ele depositou sua confiança em Deus. Coisa maravilhosa, né, pastor? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas, não é? E na segunda-feira, pastor, continuando nesse raciocínio, né, tem como título, confie em Deus e não em seus recursos, né? E em Primeira Crônicas, capítulo 21, de 1 a 14, traz uma história também do rei Davi. O rei Davi, muitas vezes, nas batalhas, confiou em Deus, depositou toda a sua confiança em Deus, e nisso ele foi vitorioso. Mas o que parece aqui é que Davi, pastor, ele confiou na sua própria força, na força do seu general, Joabe, né? E, enfim, né? Parece que Davi ele perdeu o rumo. Quais as consequências, pastor, dessa história, né? Quando Davi decidiu, né, contar com a sua própria força, com o seu próprio entendimento, com a força do seu exército, com a força do seu principal aliado, né? Pronto, é muito interessante vermos a história de Davi, né? Porque, na verdade, o começo da história de Davi, ele mostra uma confiança extrema em Deus, né? Quando ele vai a combater Golias, ele sabia que dele mesmo ele não poderia vencer um gigante como aquele. E ele vai e vence em nome do Senhor. Agora já se tornou um rei, e já teve várias vitórias, muitas vitórias, e viu coisas grandiosas que Deus tinha feito por ele, mas agora ele passou a confiar nas suas próprias forças. Quando a gente olha o detalhe dessa história, a gente vê que uma coisa simples ele manda fazer, né? Uma contagem, né? Ele manda contar o seu exército, os seus homens, né? E tudo, o armamento que possuía, mas talvez você olhe para essa história e você diga assim, mas, pastor Paulo, é algo tão simples, ele só fez uma contagem. Só que com essa contagem aí, ele, na verdade, ele estava colocando Deus em segundo lugar, estava colocando o exército e os seus homens em primeiro lugar. Ele achava que a força do seu exército, as suas ordens, a sua estratégia militar, não é? O seu armamento, né? Essa questão bélica que ele já possuía, ele achava que isso daí era suficiente para ganhar uma batalha. E é interessante que Joabe até tentou convencer, né, ali a Davi a tentar persuadi-lo, né? Mas interessante que ele, na verdade, ele só via na sua frente que a vitória seria ganha pela sua própria força, e nós temos que entender que não é assim, que sempre devemos colocar Deus em primeiro lugar. Bom, então, na terça-feira, pastor, tempo de simplificar. Em 2 Pedro, né, no capítulo 3, versículo 13 e 12, qual é a mensagem de Pedro nessas palavras, né? Considerando que a palavra de Deus diz que ele nos enviará caminhões, ele não nos enviará caminhões de mudanças para levar as coisas para o céu. Nós não precisaremos levar nada para o céu. O que precisaremos
necessariamente na nossa vida é confiar em Deus. Mas ali no texto de Pedro diz, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões, e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra, as obras que nela existem, serão atingidas. E verso 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como quem, em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Qual a mensagem poderosa dessas palavras de Pedro? Pastor, acho que aqui tem muita certeza, tem muita esperança. O que é que o senhor entende? O que é que a lição quer nos dizer nesse contexto desse tempo em que nós estamos vivendo? Pronto, olha só. Como eu falei, né? Deus ele nunca nos abandona e nunca abandonou seu povo na história. E hoje não é diferente. Nós temos recados bem claros de Deus, tá certo? E podemos viver tranquilamente sabendo que o nosso Deus ele continua no controle de todas as situações. Esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, ele traz vários elementos importantíssimos. Aí fala sobre a volta de Jesus, sobre a certeza da volta de Jesus, e mesmo, né, que muitos digam, mas desde o tempo da minha avó, né, eu já ouvi falar que Jesus ele vai voltar, e até hoje não voltou. Aí Pedro aqui, não é, escrevendo essa carta, a Bíblia nos diz bem claramente, olha, o Senhor ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Mas é interessante que nesse mesmo texto que fala da convicção da volta de Jesus, fala também que nós não devemos nos apoiar nas coisas e nos bens terrenos, tá certo? O grande valor para o cristão, na verdade, é o que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Porque, inclusive, a Bíblia diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Então, não precisamos nos apegar aos bens terrenos, né? Tudo isso, na verdade, vai ser consumido. Essa terra, ela será purificada, sim, e Deus ele tem para nos proporcionar algo muito maior. Então, a nossa esperança, ela continua no Senhor. Como disse aqui no início da lição, Deus não vai parar um caminhão de mudança para levar essas coisas marcadas pelo pecado. A única coisa que ele quer nesse mundo não é o ser humano, são aqueles que entregaram, que confiaram, que aceitaram a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Porque lá será um novo céu e uma nova terra. A única coisa que vai ficar para sempre são as marcas nas mãos de Jesus, né, que vai ser o símbolo, o memorial que vai representar, né, o símbolo do que significou, do que representa a salvação. Agora, prioridades, né? A lição em Mateus capítulo 6, versículo 24, né, diz o seguinte: ninguém deve servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como tem sido a experiência, pastor, da humanidade quando se entende e quando a gente lê esse versículo? Qual o contexto que a gente pode entender esse versículo da Bíblia? Pronto, olha só.
A gente vê, na verdade, que nos tempos que estamos vivendo, as pessoas priorizam as coisas, né? Em detrimento, inclusive, das pessoas. E é interessante esse texto de Mateus, capítulo 6, verso 24, porque diz que ninguém pode seguir a dois senhores. Não há meio termo, né? Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você segue a Deus, né? Ou você segue qualquer outra coisa. E esses outros senhores são vários, né? Realmente é uma luta diária, inclusive porque esses dois senhores, eles sempre vão estar em conflito, por isso que não tem como você servir aos dois, né? Sempre Deus, ele vai estar de um lado, e o outro senhor pode ser várias outras coisas, né? Inclusive, muitas vezes, esse outro senhor é a nossa própria ganância, a vontade pessoal, né? O que você quer sempre conquistar a mais, e aqui o autor da lição, ele, de forma muito interessante, ele fala que não tem a possibilidade de você pensar que, não, eu vou conviver com os dois senhores em harmonia. Essa possibilidade, ela não existe. Quando damos tudo a Cristo, não sobra nada para um outro mestre. Então, devemos colocar Deus em primeiro lugar, e essa deve ser a nossa maior prioridade. E ainda em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, diz, não ameis o mundo, nesse contexto ainda, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha, pastor, que coisa interessante aí. O que é que a gente pode entender desse texto, né, lá da Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 17? Pronto, olha só. A cobiça da carne, né, tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Sempre vai haver um conflito, né, entre a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Mas o que nós alimentamos mais, né, vai prevalecer. Então, aqui, em 1 João, temos que nos afastar, na verdade, da cobiça da carne, mas também da cobiça dos olhos, né? O nosso desejo, né? A nossa vontade, a nossa ganância de sempre ter mais. E é interessante porque logo depois o terceiro item é a ostentação dos bens, ou seja, tem a ver com o orgulho, né? E a cobiça, ela justamente precede a queda, e muitas vezes nós não percebemos onde já caímos, né? E não percebemos qual o nosso verdadeiro estado onde nós estamos. Por isso que não é à toa que realmente Paulo, ele vem e diz assim, olha, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, né? As coisas daqui da terra, elas são perecíveis, elas vão se acabar, mas temos que depositar nossa confiança nas coisas lá do alto, lá do céu. Muito bem, pastor. Bom, o último tópico da lição, que é ninguém poderá comprar nem vender. Ali em Apocalipse 13, né, traz exatamente a perseguição dos últimos dias, o poder do romanismo nos últimos dias vai ser muito forte, o poder papal vai ser muito forte, né, ele vai imprimir uma marca que conhecida tradicionalmente como a marca da besta, e diz que ninguém vai poder comprar ou vender. Como isso se encaixa, pastor, nas questões financeiras, no que a gente fala do apego ao dinheiro, etc., dos bens materiais, o que isso vai implicar nesse contexto que está profetizado uma imposição do poder papal? Pronto, olha só, está falando de um momento específico da história onde vai mexer com o bolso, né? Justamente, quando se mexe no bolso, né, você não vai poder nem comprar, nem vender, não é? E quanto da nossa vida hoje gira em torno disso daí, né? De comprar e vender. Parece que nossa vida é regida pelo nosso poder, né? Pelo poder de compra, né? Quando você consegue adquirir mais, você se sente mais poderoso. E nós podemos ver que essas questões serão preponderantes nesse difícil momento da história. Temos que hoje estar nos preparando para que, quando esse momento chegar, não estejamos nos apegando às coisas
e possamos, na verdade, passar tranquilos por esse momento, né? É um momento difícil da história, mas que é um momento real, a Bíblia nos fala, e devemos nos preparar hoje. E como é que a gente se prepara? Certificando que a graça de Deus, ela nos basta, né? A graça de Jesus nos basta para sobrevivermos, tanto hoje quanto nesse momento também, onde não vai poder mais se vender nem comprar. Ok, pastor. E aqui tem um texto ainda, Deuteronômio, capítulo 14, verso 22, que diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E a última parte do verso 23, o que o povo de Deus deveria fazer com a produção de cada ano. Por que Deus pediu isso? Quando a gente entende esses contextos, pastor, por que é que Deus pediu essa fidelidade a gente, relacionado com outra coisa? Porque na questão de Apocalipse 3 tem a ver com fidelidade, né? E aqui a questão do dízimo tem a ver com fidelidade também. Como é que a gente pode entender essa questão também? Na verdade, continua sendo fidelidade, né? Porque o nosso Deus, ele é o dono da prata, do ouro. Ele, na verdade, não precisa de nada e nenhum dos nossos recursos. Mas ele quer trabalhar com o seu povo, quer trabalhar comigo e com você também, um senso de desprendimento. Na verdade, quando se fala nessa questão de dízimos, ofertas, tem muito mais a ver, olha, comigo, tá certo? Deus, ele sempre busca me salvar, te salvar, e ele está querendo que nós possamos nos desapegar, né? Desapega das coisas, né? Porque eu tenho algo muito melhor, né? Aprendendo a temer o Senhor, o nosso Deus, todos os dias, né? Por isso que isso daí tem que ser um desprendimento diário, né? E aprendendo também a confiar nele, né? Colocando nele nossas ansiedades, nossas dificuldades, e ele é fiel e justo e vai estar conosco, né? Todos os dias para nos ajudar. Amém, né? E que o Deus tem cuidado, ele sabe das nossas necessidades, o que cabe a gente é confiar, não precisa, como Davi fez, confiar nas suas forças, né? Confiar no seu poder. A vitória não era de Davi, a vitória era de Deus através de Davi, e a nossa vitória, né, é uma vitória concedida por Deus, né? Deus, ele vence, Deus vai à batalha em nosso lugar, em nosso favor, né? E, pastor, então, concluindo, né, essa lição, né, quais os pontos que o senhor destacaria dessa lição e qual o testemunho que o senhor poderia dizer para a gente, né, ou relatar para a gente ao longo do seu ministério que está contextualizado nesta lição? Pronto. Essa lição é uma lição belíssima. Na verdade, ela nos mostra a nossa necessidade de confiarmos em Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando as coisas estão num ponto em que você não consegue ver uma luz no final do túnel, mas não precisa ver essa luz. Você precisa saber que Deus, mesmo em meio à escuridão, ele vai estar contigo. Eu me recordo que ali, ainda quando estava indo para o seminário, já com 3 filhos, né? Então, eu, a esposa, mais 3 crianças, e saímos da nossa cidade e fomos para um lugar distante, onde nem conhecíamos e nunca tínhamos ido, mas ali, em meio às grandes dificuldades, Deus, ele sempre se mostrou presente, né? Não faltou o alimento, não faltou roupa, Deus, ele nos manteve ali naquele lugar, inclusive providenciando coisas extraordinárias, grandes milagres nós vivenciamos naquele período, inclusive quando tudo parecia que estava muito difícil, mas Deus sempre se mantendo fiel ao nosso lado, tivemos a alegria, inclusive, né, de ter a nossa filhinha, então foram 4 filhos, né, durante o período do seminário. Então, grandes milagres Deus fez até o ponto, né, e depois eu vou ter a oportunidade de contar de forma mais detalhada esse testemunho, mas eu quero te dizer que Deus, ele providenciou uma casa, da construção da casa, tá certo, até o final, para que nós morássemos sem precisar pagar aluguel. E Deus usa os seus meios, tá certo, para nos auxiliar. E até hoje, ele não tem faltado nas nossas vidas, ele tem sido um Deus presente
E eu quero te dizer que, com o estudo dessa lição, né, dessa semana, podemos ver que, mesmo em momentos difíceis, quando algo parece até impossível aos olhos humanos, Deus ele mostra que é possível e ele sempre estará conosco, estará presente, sim, para nos ajudar. Deus nos abençoe grandemente. Tá bom, pastor, muito obrigado, né, por participar, né, por uma contribuição maravilhosa e relevante, que, sem sombra de dúvida, essa lição vai ficar disponibilizada aí, acho que até a volta de Jesus, né, e que poderá abençoar a vida das pessoas, seu testemunho, a sua reflexão, abençoar a vida de cada um de nós, né? E nós agradecemos e gostaríamos de pedir ao pastor para fazer a oração final. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome em todos os lugares da terra. Agradecidos estamos, Senhor, por estudarmos, recapitulando juntos essa lição da Escola Sabatina, compreendendo que o Senhor é o mesmo Deus do passado, que protegeu, abençoou, esteve sempre ao lado do seu povo, e hoje, nos nossos dias, podemos ter a certeza de que o Senhor não nos abandona, que o Senhor continua conosco. Te peço de forma especial uma bênção na vida de cada um dos que estão assistindo essa lição, que sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Fica conosco, perdoando os nossos pecados, nos usa, Senhor, para o teu serviço, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Paulo, Deus lhe abençoe, e a você que está aí em casa, obrigado por nos assistir, que Deus abençoe, que esse vídeo, que essa gravação, que essa reflexão, que essa recapitulação da lição seja um instrumento para ajudar você a entender melhor quais devem ser as prioridades, e sabendo que, se Deus não for prioridade na sua vida, você é a prioridade na vida de Deus. E para isso ele enviou Jesus a esse mundo para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, coloque ele em primeiro lugar, e coisas maiores, coisas melhores vão acontecer na minha e na sua vida. Obrigado por tudo, pastor Paulo, muito obrigado, e que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Até logo e até mais. Amém. Até mais.